No vídeo anterior a gente iniciou a construção da folha aí, né, da folha de impressão, né, colocamos o desenho, ilustramos a escala, preenchemos o selo aqui. Agora, continuando a construção dessa prancha, né, vamos colocar, por exemplo, a tabela de quantitativos, né? Então eu vou aqui no navegador de projeto, vão ter várias tabelas, eu vou arrastar aqui a tabela quantitativa de equipamentos e componentes, né? Então eu arrasto aqui, ela vai aparecer, dou um zoom aqui para posicioná-la melhor, né? Então eu quero nessa parte superior direita aqui, então coloco aqui. Então aqui ficou a minha tabela, nesse caso aqui ela está, né, já levantando aqui todos os itens, né, ou seja, todas as tags que eu coloquei no projeto. Lá está dizendo que é unidade evaporadora, split, né, high wall, capacidade 36.000, né, 220 monofásico, e a quantidade que tem nesse projeto é 1. Né? A tag 2 corresponde à unidade condensadora de 36.000 e a tag 3 corresponde à caixa de passagem, né, caixa de espera para evaporadora aí. Então, nesse caso, nesse projeto, né, eu só lancei esses 3 itens, né, que estão aqui, item 1, item 2 e item 3, e é isso que aparece aqui nessa tabela. Né? Talvez no template que eu disponibilizei aí em 2021, essa tabela estava um pouco diferente, né? Então, simplesmente para trabalhar ela, você clica nela 2 vezes aqui, né? Vai aparecer aqui propriedades e você vai ter aqui os campos, né? Por exemplo, você pode editar os campos que você quer que apareça. Eu só estou colocando então que eu quero o item, a descrição do material e a contagem, né? Eu posso colocar mais itens, eu posso reduzir itens, posso mudar a ordem que aparece aqui. Depois, com relação a filtros, nesse caso aqui, eu coloquei um filtro que é aparecer somente os itens que tem tag, né? O item, né, maior do que 0. Né? Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Porque às vezes tem alguns itens que podem estar no projeto, alguns componentes, mas que não foram colocados tag, então, para que apareça somente aqueles que foram colocados tag, eu faço esse filtro. No item classificar, eu vou classificar por ordem, né, do item, né, para ele aparecer em ordem crescente, 1, 2, 3 e assim por diante. Na parte de formatação, geralmente não mexo nada. Na questão de aparência aqui, né, posso decidir aqui se eu vou exibir o título, exibir os cabeçalhos, qual o tamanho do título e etc. Né? E aqui no caso dei o OK. E também eu acho que o que eu alterei foi o formato, né? Então eu vim aqui na coluna, botão direito, editei fonte e acabei usando aqui Arial 2.5 negrito, né? Foi isso que eu fiz em cada uma das colunas aqui, para que a hora que eu feche aqui e olhe na prancha, ela esteja aparecendo nesse formato. Então a tabela é dessa forma. A legenda com os pontos de força e pontos de dreno segue o mesmo raciocínio. No navegador de projeto vai ter aqui uma legenda, no caso ponto de força. Vou segurar ele aqui e vou trazer para dentro da minha folha. Ele vai aparecer aqui, eu vou escolher a posição que eu quero e dou o clique. Né? Nesse caso, eu já tenho pré-estabelecido aqui alguns pontos de força. Né? Nesse caso aqui está do 1 ao 7. Né? Mas eu posso, nesse caso, por exemplo, só tenho um ponto de força, que é só o ponto de força 1. Então, é claro que eu vou ter que editar isso aqui para se adequar corretamente aos valores daquele projeto. Né? Então, eu dou o clique aqui, por exemplo, se eu só tenho 1, né? Então eu posso selecionar todos os pontos de força aqui que eu não vou usar, dou um delete aqui, né? Então aí ficou muito grande, né? Eu posso ajustar, né? Posso selecionar este ponto de dreno aqui, mover ele para cima aqui para ficar só essas duas informações, clicar aqui no contorno também, mover, né? E aí a minha legenda ficou adequada a esse meu projeto, que é um ponto de força só. Claro que eu vou ter que vir aqui, vamos dizer que lá seja uma máquina 36.000, deve ser algo em torno de 3.6 kW, né? Então eu edito aqui, mudo, corrijo aqui os valores relativos aos pontos de força, né? Com isso eu fiquei então com a minha legenda desse projeto correta, né? Se eu quiser movimentar, né, eu posso chegar aqui, selecionar isso aqui, né, e movimentar, colocar mais para baixo aqui, né, ficar mais adequado. Então, coloquei a tabela, coloquei a legenda, né? Agora vamos usar essa questão da controle de revisões, né? Então, esse controle de revisões, primeiro, eu tenho que lançar, cada vez que eu tenho que lançar uma revisão, eu vou vir aqui, ó, na parte de vistas, aqui em cima, ó, vista. Aí, desses ícones que aparecem aqui, é esse ícone central aqui, ó, emissões de revisões de folhas. Se eu clicar nele, vai abrir essa página aqui, né, onde eu vou clicar. Então, por exemplo, a revisão número 1, né, eu vou sempre desmarcar aqui para mim poder editar, né? Então, por exemplo, a revisão número 1,
eu vou colocar aqui que é, assim, vai ficar numérica, né? A data, 18/5/2024, e o que eu quero que apareça lá? Eu quero que seja a emissão inicial, ok. Emitido. Vamos dizer que essa revisão 2 ainda não aconteceu, vou excluir ela daqui, então só existe a primeira revisão aqui, tá? Então o ok. Né? Mas notem que ela não aparece aqui ainda, né? Para que ela surja aqui na prancha, né? Eu tenho que vir aqui em propriedades, né? Eu tenho que estar aqui na minha folha, propriedades, e aí vai ter aqui o item revisões na folha. Aí eu vou clicar aqui em editar, e aqui sim eu vou selecionar o que tem que ser, o que vai aparecer, né? Então eu clico aqui, ó, que eu quero que apareça essa primeira revisão ali, né? Eu dou o OK, e automaticamente daí vai aparecer aqui, ó, revisão número 1, a data e o né, qual é a descrição dessa revisão. Nesse caso, revisão inicial. Vamos dizer que amanhã eu faça uma nova revisão, né, e aí eu queira adequar a minha prancha, né, eu vou novamente vir aqui, vou adicionar uma nova revisão, vou colocar aqui a data, né, dessa revisão, 19/5/2024, e vou dizer aqui a alteração, vamos dizer que seja inclusão de equipamentos. Vamos dizer que eu coloquei lá mais uma sala, climatizei mais uma sala, né? E aí vou dar o OK, né? Da mesma forma, ele não aparece imediatamente aqui, eu tenho que vir aqui nas revisões na folha, no navegador de projeto, e aí sim vou clicar aqui que agora eu quero que conste na minha folha também essa revisão. Clico aqui e aí automaticamente ele aparece aqui a revisão 2 do dia 19 e do que se trata, né? Inclusão de equipamentos. Então o controle de revisões automático, né? Ele funciona dessa forma. Então aqui eu tenho a prancha, nesse caso A1, que está mostrando a planta baixa, a tabela que tem a correspondência relativa às tags que foram utilizadas no projeto, a minha legenda, meu controle de revisões. Era isto.